Muito bem, vamos fazer uma revisão para a prova da CESPA, concurso feito pela banca Consulplan, no próximo domingo. Vamos lá resolver algumas questões desta banca. Acompanhe comigo. Como sempre, você já sabe, vamos resolver a parte de texto, fazendo então essa leitura do nosso texto, para depois resolvermos as questões. Vamos lá? Amigos. Tenho amigos que não sabem o quanto são meus amigos. Não percebem o amor que lhes devoto e a absoluta necessidade que tenho deles. A amizade é um sentimento mais nobre do que o amor, eis que permite que o objeto dela se divida em outros afetos, enquanto o amor tem intrínseco o ciúme, que não admite a rivalidade. E eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivesse morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Até mesmo aqueles que não percebem o quanto são meus amigos e o quanto minha vida depende de suas existências. Alguns deles não procuro, basta-me saber que eles existem. Esta mera condição me encoraja a seguir em frente pela vida. Mas por que não os procuro com assiduidade? Não posso lhes dizer o quanto gosto deles. Eles não iriam acreditar. Muitos deles estão lendo esta crônica e não sabem que estão incluídos na sagrada relação de meus amigos. Mas é delicioso que eu saiba e sinta que os adoro, embora não declare e não os procure. E às vezes, quando os procuro, noto que eles não têm noção de como me são necessários, de como são indispensáveis ao meu equilíbrio vital, porque eles fazem parte do mundo que eu tremulamente construí e se tornaram alicerces do meu encanto pela vida. Se um deles morrer, eu ficarei torto para um lado. Se todos eles morrerem, eu desabo. Por isso é que, sem que eles saibam, eu rezo pela vida deles. E me envergonho, porque essa minha prece é, em síntese, dirigida ao meu bem-estar. Ela é, talvez, fruto do meu egoísmo. Por vezes, mergulho em pensamentos sobre alguns deles. Quando viajo e fico diante de lugares maravilhosos, cai-me alguma lágrima por não estarem junto de mim, compartilhando daquele prazer. Se alguma coisa me consome e me envelhece, é que a roda furiosa da vida não me permite ter sempre ao meu lado, morando comigo, andando comigo, falando comigo, vivendo comigo, todos os meus amigos, e principalmente os que só desconfiam ou talvez nunca vão saber que são meus amigos. A gente faz amigos, reconhece-os. Que texto lindo, Vinícius de Moraes. Maravilha. Vamos direto para a primeira questão. Primeira questão. Considerando as ideias do texto, é possível inferir, tirar uma conclusão lógica a partir do que está escrito no texto. Acompanha comigo. O autor endoideceria caso morressem todos os seus amigos? Ora, mas está escrito com todas as letras aqui, não está? Se morrer um amigo, eu tombo para o lado. Não é isso? Se morrer um amigo, eu tombo para o lado. Mas se morrerem todos, olha aqui, ó, eu desabo, não é? Eu desabo. Então, pessoal, realmente ele diz isso aqui para a gente, né? Ele diz: eu enlouqueceria, né? É muito linda essa frase aqui, essa primeira parte, ó. E eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivesse morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morresse todos os meus amigos. É texto lindo, não é? Então você já pode marcar sem medo, você marca aí a letra A. O texto disse isso para a gente com todas as letras, não é?
A letra B dizia que as preces do autor pela vida de seus amigos é fruto de altruísmo e abnegação? Não, de nada disso. A letra C dizia que a amizade tem como peculiaridade o ciúme, é o contrário, ele falou que o amor é assim. A letra D disse que os amigos do autor são inúteis ao seu equilíbrio vital, você joga fora a letra D. Segunda questão. De acordo com Vinícius de Moraes, a gente faz amigos, reconhece-os, reconhece os amigos, reconhece eles. Discorrendo sobre a importância de se ter amigos, são qualidades do autor evidenciadas no texto, exceto. Tem três alternativas aqui que são qualidades do autor, do Vinícius de Moraes, que estão evidenciadas no texto. Uma não tem nada a ver com isso. Então, será que no texto mostra que o autor tem plena necessidade de ter amigos? Está escrito isso no texto, com certeza. Seus amigos se tornaram alicerces de seu encantamento pela vida? Com certeza. O autor sente necessidade de manifestar e declarar seu sentimento pelos amigos? Ele diz interessantemente que não. Nem sempre ele fala, né? Nem sempre procura. Quando procura, ele percebe que nem sempre é assim. Essa aqui não está no texto, porque a letra D está. Constantemente mergulha seus pensamentos sobre alguns de seus amigos. Ele fala isso, principalmente quando ele visita alguns lugares maravilhosos e vem a lembrança aí alguns de seus amigos. Terceira questão. Levando em consideração que o pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, um nome, definindo-lhe os limites de significação, assinale a expressão destacada que não se trata de tal classe gramatical. Olha que bacana, pessoal. Ele deu a definição de pronome para você. Pronome é isso mesmo, é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, e o substantivo a gente chama de nome. Então é isso, ele quer somente uma alternativa em que não vai ter um pronome. Coisa mais fácil, né? Na letra A, você tem um pronome pessoal do caso reto. Eles. Por que é pronome pessoal do caso reto? Porque esse pronome nasceu para ser sujeito. Eles não irão acreditar. Quem é que não vai acreditar? Eles. Então, é o sujeito. A gente faz amigos, reconhece-os, quer dizer, reconhece eles. Mas, infelizmente, não se pode usar o eles como objeto direto, então você troca pelo pronome pessoal oblíquo ato no correspondente, que é o os. Por vezes, mergulho em pensamentos sobre alguns deles. É claro que o sobre não é pronome, não é, pessoal? Anota aí que o sobre é preposição. O sobre é preposição, tá bom? Sobre é preposição. Anota aí que o sobre é preposição. Tá errado aqui. Beleza? Já é essa a resposta. Aqueles é um pronome demonstrativo. O aqueles é um pronome demonstrativo. Beleza, pessoal? Questão bem tranquila. Claro, tem muita coisa para ver sobre pronome. Pronome é a classe de palavra mais extensa que existe, né? Nós temos 6 tipos de pronomes: pronome pessoal, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome indefinido, pronome relativo. São muitas classes, né? Então, temos que ir devagar nesse assunto. E olha só como a questão veio trazendo para você uma ideia de circunstância aqui, ó. Quando viajo e fico diante de lugares maravilhosos, cai-me alguma lágrima por não estarem junto de mim. Quando é que acontece isso? Ó? Quando eu viajo e fico diante de lugares maravilhosos. Esse quando aqui traz para a gente uma relação, uma ideia, uma noção, uma circunstância de tempo. É muito fácil, né? Mas se você quiser anotar, anote aí o nome completo da palavra quando. É uma conjunção subordinativa adverbial temporal, porque inicia a circunstância de tempo. Não vai cair na cilada de chamar essa palavra aí de advérbio de tempo. Ele não é a palavra que indica o tempo, ele está iniciando a ideia de tempo, por isso que é conjunção subordinativa adverbial temporal. Questão 5.
As reticências têm como finalidade aqui nesse trecho, pessoal. Qual é a finalidade das reticências aqui nesse trecho? Vamos lá? Até mesmo aqueles que não percebem o quanto são meus amigos e o quanto minha vida depende de suas existências. E agora? E agora, pessoal? Reticência serve para muita coisa, principalmente para você achar, deixar suspenso alguma ideia, né? Que está escrito na letra A, suprimir expressões contínuas. Ah, não foi intenção deixar de falar alguma coisa, pelo contrário, a intenção foi deixar vago, aí deixar em aberto, não é? Deixar em aberto. Olha só, até mesmo aqueles que não percebem o quanto são meus amigos e o quanto minha vida depende de suas existências. Então, tem mais aí coisas para ser falada, mas ele não falou. Não quer dizer que ele suprimiu expressões contínuas, ele deixou aí em aberto, né? Ele sugeriu mais coisas, né? Olha, isso tem tanta coisa que a gente depende deles, preciso deles. Então foi deixando em aberto aí o prolongamento da ideia. Essa é a nossa resposta. Questão de pontuação, pessoal. Quando a banca quer realmente trazer algo que vale a pena, ela traz questão de vírgula. Mas, infelizmente, pode cair reticências, cair aspas, não é? Cair travessão, parênteses, paciência. Aí você vai muito pelo contexto mesmo. Bom, vamos lá, parece que só tem 10 questões nessa prova, né? A gente já vai trocar de prova. Vamos fazer duas provas nesse nosso horário da nossa aula, mas nós vamos fazer amanhã, né, a aula de mais uma prova nível superior para quem vai fazer a prova aí da Consulplan esse fim de semana, tá bom? Acompanhe aí no canal. Não deixa de curtir o vídeo, por favor, não custa nada, não é? Se inscreve, compartilha, indica para outras pessoas. Vamos junto. Questão 6. No excerto tal, a palavra sagrada tem como significado. Vamos lá, né? Tem que ler. Para você saber o significado da palavra, tem que olhar para o contexto, tem que ler a frase como um todo. Muitos deles estão lendo esta crônica e não sabem que estão incluídos na sagrada relação de meus amigos. Não dá para você marcar singela, pessoal. Singela não. Não, não. Não é uma simples relação, né? Ah, então é genuína, original. É que ele usou a palavra sagrada com sentido de sagrado mesmo, né? Na sagrada relação de meus amigos, né? Ele usou a palavra sagrada no sentido próprio mesmo, claro, no sentido próprio da palavra, mas é lógico que a frase é figurada, realmente tem um sentido de abençoada, sim, claro que sim, né? Não é um singelo porque singelo é simples. Genuíno quer dizer original, né? A ideia não foi dizer uma relação original. Ele trata isso como sagrado, quer dizer que para ele é importante, por isso que ele está com esse sentido de sagrado mesmo. Dá para trocar por abençoado. Benevolente é aquela pessoa lá que passa a mão na cabeça, né? Benevolente, né? Aceita, ajuda. Vamos lá para a questão 7. Considerando o contexto textual, tá bom, né? Que bom. Ao afirmar que ela é talvez fruto do meu egoísmo, o autor está se referindo a quem? Ela quem? Vamos lá, né? Não tem jeito, pessoal. Oitavo parágrafo, você vai ter que ir lá no texto saber quem é ela, né? Não dá para lembrar a essa altura do campeonato, né? Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, bora lá. Por isso é que, sem que eles saibam, eu rezo pela vida deles e me envergonho, porque essa minha prece é, em síntese, dirigida ao meu bem-estar. Ela é, talvez, fruto do meu egoísmo. Por que que ele admite isso? Né? Porque eu rezando pelos meus amigos, eu fico bem, né? Então é fruto do meu egoísmo, né? Ele está dizendo que é fruto do meu egoísmo, por quê? Porque eu rezando para eles é o que eu quero para eles, que eles fiquem bem, aí eu vou ficar bem também. Então ela se refere à palavra prece. Que legal, muito bacana. Essas questões sobre palavras anafóricas, pessoal, você tem que ir lá no texto, tá bom? Vai lá no texto, faz a leitura do pedaço todo, não só daquele trechinho lá da prova, né, da questão, faz a leitura toda. Então, realmente, aqui a palavra ela se refere
A prece. Vamos lá. Marca sem medo, letra A, porque não é A de armadilha, é A de aprovação. Vamos lá. Questão 8. No fragmento tal, a expressão destacada pode ser substituída sem alteração semântica. Mais uma questão de contexto, né, pessoal? Mais uma questão de contexto. Quando ele fala sem alteração semântica, quer dizer que não é para mudar o sentido. Não é para mudar o sentido. Beleza? Então vamos lá. Esta mera condição me encoraja a seguir em frente pela vida. Me encoraja, pessoal, quer dizer que me incentiva. Sem medo, você marca a letra A. Não tem problema nenhum com a letra A, não é? Não é A de armadilha, é A de aprovação. O acomete é quando algo acontece com a pessoa, né? Consterna, você fica triste, né? Você fica entristecido com aquela situação. Então aqui está tranquilo, o encoraja realmente significando incentivar. No trecho tal, é possível deduzir que a ação verbal indicada expressa o quê? E eu poderia suportar. Ó, eu poderia suportar. Repara que aqui, apesar de o verbo ser um verbo do modo indicativo, não sei se você sabe, se não sabe, é melhor anotar, que aqui nós temos um verbo do modo indicativo. Ó. Ia poder. É o futuro do pretérito, aquilo que ia acontecer. Eu ia poder, né? Não vou poder, não. Não vou mais poder, né? Eu ia poder. Então, pessoal, o futuro do pretérito ele é muito relacionado com a ideia de hipótese. Apesar de ser do verbo do modo da certeza, futuro do pretérito do modo indicativo, quase sempre ele está relacionado com o subjuntivo, né? Se eu pudesse, eu poderia suportar. Se meus amigos morressem, eu poderia suportar. Entendeu? Então é isso. Ele é do modo da certeza, mas geralmente ele dá na ideia de subjetividade, ou seja, é uma hipótese, uma possibilidade, uma dúvida, tá bom? Então tá aqui a resposta. Incerteza. Eu poderia suportar, é uma suposição. Questão 10. Questão 10 completamente diferente, não é? Uma questão de texto de outro texto, né? Trouxe um outro texto para você falar sobre o texto. Olha só. Quando se escreve, é preciso também levar em conta o fato de que escrever não é um ato de isolamento, mas de participação. Assinale a seguir a afirmativa gramaticalmente incorreta. Nossa, essa questão está completamente sem lógica, não é? Olha aí, trouxe um texto, né? Quando se escreve, é preciso também levar em conta o fato de que escrever não é um ato de isolamento, mas de participação. E aí vem perguntando a alternativa incorreta. Pessoal, nada a ver, né? Questão bem sem graça essa aqui, bem sem graça mesmo. Esse texto que está aqui em cima não serve para nada, não é? Questão trouxe um texto aí só para atrapalhar a tua vida, porque o que ele quer é uma frase que tenha qualquer tipo de erro gramatical. Qualquer tipo de erro gramatical. Pode ser de simples ortografia até lá concordância, regência, colocação pronominal. Então, vamos lá, vamos procurar erros, não é? E aí você tem que ter uma visão além do alcance aqui, ó. Valioso é com S mesmo? Admirável, tá certo? Assim com acento? Impulsiona, é assim que se escreve, impulsiona. O que mais? Amizade é com Z. Opa, através? Não, né? Através está errado. O através tem acento sim, mas é com S no final, não é? Porque aí não é a regra da oxítona. Como é que é a regra da oxítona, né? Quando a primeira sílaba for a mais forte,
e a palavra terminar em A, E, O, seguido ou não de S, vai ter acento. Então, através, se fosse com Z, não teria acento. É com S, por isso que tem acento pela regra da mão. Tá errada a letra C. Era só uma questão de ortografia, pessoal. E esse tipo de questão depende mesmo só de você, não tem jeito. É você que tem que ver lá no seu arquivo, no seu vocabulário, no seu rico vocabulário, porque desde sua tenra infância, quando você aprendeu a ler, você lê 3 livros por mês, fora o material de estudo, não é mesmo? Isso faz com que você fique craque aí nas, nesse tipo de questão. Maravilha? Olha que coisa boa, né, pessoal? Que coisa boa. Vamos fazer mais uma prova, aí a gente encerra essa nossa aula desse horário, né? Porque hoje, hoje vocês que estão prestigiando aí o canal, que eu espero que, se não puderem assistir a aula no ao vivo como agora, mas depois coloquem lá para rodar o vídeo, né? Curtam os vídeos, façam os comentários, possam fazer as perguntas. Lembre-se sempre de compartilhar, né? De deixar aí suspense para que o algoritmo do YouTube saiba que o canal está sendo relevante. E saiba que depois nós vamos fazer também uma prova de nível superior. Bom, mas vamos fechar com essa segunda prova também aí de nível médio para a gente encerrar nossa aula nessa noite. E amanhã, na quinta-feira, a gente vai fazer mais um vídeo, uma aula de nível superior. Vamos lá. Mais uma vez, lógico, não é? Você vai acompanhar comigo a leitura do texto e aí nós vamos resolver as questões. A alma dos diferentes. Diferente não é quem o pretenda ser. Esse é um imitador do que ainda não foi imitado, mas nunca um ser diferente. Diferente é quem foi dotado de alguns mais e alguns menos, em hora, no momento e lugar errado para os outros. Que riem de inveja de não serem assim e de medo de não aguentar caso um dia venham a ser. O diferente é um ser sempre mais próximo da perfeição. O diferente nunca é um chato, mas sempre é confundido por pessoas menos sensíveis e avisadas. Supondo encontrar um chato onde está um diferente, talentos são rechaçados, vitórias são adiadas, esperanças são mortas. Um diferente medroso, este sim acaba transformando-se num chato. Chato é um diferente que não vingou. Os diferentes, muito inteligentes, percebem por que os outros não os entendem. Os diferentes raivosos acabam tendo razão sozinhos, contra o mundo inteiro. Diferente que se preza entende o porquê de quem o agride. Se o diferente se mediocrizar, mergulhará no complexo de inferioridade. O diferente paga sempre o preço de estar, mesmo sem querer, alterando algo, ameaçando rebanhos, carneiros e pastores. O diferente suporta e digere a ira do irremediavelmente igual, a inveja do comum, o ódio do mediano. O verdadeiro diferente sabe que nunca tem razão, mas que sempre está certo. O diferente começa a sofrer cedo, já no primário, onde todos os demais, de mãos dadas, e até mesmo alguns adultos, por omissão, se unem para transformar o que é peculiaridade e potencial em aleijão e caricatura. O que é percepção aguçada em puxa, fulano, como você é complicado. O que é embrião de um estilo próprio em você está vendo como é que todo mundo faz? O diferente carrega, desde cedo, apelidos e marcações, os quais acaba incorporando. Só os diferentes mais fortes do que o mundo se transformaram e se transformam nos seus grandes modificadores. Diferente é o que vê mais longe do que o consenso, o que sente antes mesmo dos demais começarem a perceber. Diferente é o que se emociona enquanto todos em torno agridem e gargalham. Diferente é o que engorda mais um pouco, chora onde outros xingam, estuda onde outros burram, quer onde outros cansam, espera de onde já não vem, sonha entre realistas, concretiza entre sonhadores.
Fala de leite em reunião de bêbados, cria onde o hábito rotiniza, sofre onde outros ganham. Diferente é o que fica doente onde a alegria impera, aceita empregos que ninguém supõe, perde horas em coisas que só ele sabe importantes, engorda onde não deve, diz sempre na hora de calar, cala nas horas erradas, não desiste de lutar pela harmonia, fala de amor no meio da guerra, deixa o adversário fazer gol, porque gosta mais de jogar do que ganhar. Ele aprendeu a suportar o riso, o deboche, o escárnio e a consciência dolorosa de que a média é má porque é igual. Os diferentes aí estão, doendo e doendo, mas procurando ser, conseguindo ser, sendo muito mais, sendo muito mais. A alma dos diferentes é feita de uma luz além. Sua estrela tem moradas deslumbrantes que eles guardam para os poucos capazes de os sentir e entender. Nessas moradas estão os maiores tesouros da ternura humana, dos quais só os diferentes são capazes. Não mexa com o amor de um diferente, a menos que você seja suficientemente forte para suportá-lo depois. Égua do texto lindo, Arthur da Távola. Vamos lá, direto para a primeira questão. Considerando o trecho tal, é correto afirmar que o autor emprega como recurso uma linguagem. Pessoal, o que é uma linguagem analógica, né? Antes de nós lermos aí o trecho, o que é uma linguagem analógica? Analogia é comparação. Quando você faz uma analogia, você está tentando fazer uma comparação. Linguagem metafórica é realmente uma linguagem que faz comparação sem as palavras comparativas. E a linguagem denotativa é a linguagem literal. Já a linguagem conotativa é a linguagem figurada. Vamos ler aqui, então, o trecho. Diferente é o que vê mais longe do que o consenso. Pessoal, sem dúvida nenhuma que ele não está sendo literal, não é? Ele não está sendo literal. Então, ele está usando a linguagem no sentido figurado. Então, vamos lá. Diferente é aquele que vê mais longe do que o consenso. Vamos ver o que ele fala aqui na letra A. Diz que essa linguagem é uma linguagem analógica, porque está fazendo aí uma analogia, que revela a beleza e a excentricidade do diferente em sua individualidade. Bom, esse trecho aqui não, né? Não trouxe isso, até porque a linguagem não é simplesmente uma analogia, ele não está fazendo uma comparação efetivamente com ninguém. Então, por aí a gente já corta também a letra B, porque a metáfora é uma comparação, só que é uma comparação sem o uso de palavras comparativas. Mas vamos lá. Ele diz que é uma linguagem metafórica, ponderando o comprometimento do indivíduo diferente a partir da exposição de sua vida íntima. Aí estragou tudo, não é, pessoal? Estragou tudo aqui. Não é a letra C, porque não é uma linguagem denotativa. Aqui está dizendo que ela está sendo empregada em seu sentido literal. Em seu sentido literal, tá, pessoal? Conserta aí, por favor. Foi um erro do dedógrafo. Em seu sentido literal, tá bom? Isto é, carregando o sentido básico e real das palavras. Sem dúvida nenhuma, resposta letra D de dado. Nós temos uma linguagem, no texto todo praticamente, né? Uma linguagem conotativa, pois ela está sendo utilizada no sentido figurado, ou seja, as palavras ganharam um novo significado em contextos particulares de uso. Vamos para a questão 2. De acordo com a estrutura apresentada e os elementos empregados como recurso linguístico, pode ser indicado como principal objetivo do texto. Qual foi o objetivo do nosso texto, pessoal? Será que o objetivo do nosso texto foi descrever a alma dos diferentes?
como pessoas diferentemente iguais. Não, né? Ele mostrou que cada um tem uma individualidade, né? Então, aqui o nosso texto foi um texto bem, vamos dizer, bem literário, não é literário, porque ele foi muito figurativo, mas, logicamente, o objetivo não foi descrever ali a alma dos diferentes como pessoas diferentemente iguais. Cada um tem a sua individualidade. A letra B diz que o objetivo do texto foi contextualizar, através de argumentos e contra-argumentos, o processo de conquistas dos diferentes. Não, não usamos isso, não. Nós não usamos argumentos e contra-argumentos para mostrar esse processo de conquista aí dos diferentes. Isso aqui é um texto dissertativo, né? Isso aqui é a construção de um texto dissertativo. A letra C diz que o objetivo principal do texto foi retratar o comportamento dos diferentes para que valores sejam compreendidos e agregados à sua alma. Nossa, está muito linda a letra C. Vamos ver a letra D? Diz que o objetivo do texto foi discutir acerca dos fatores que influenciam e contribuem para a construção dos sonhos dos diferentes. Não, o objetivo do texto não foi esse, não. É a letra C, lindamente a nossa resposta. Questão 3. A reiteração, ou seja, a repetição da expressão diferente ao longo do texto, porque que toda hora ele está lá falando diferente, 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 pessoal? Qual foi isso? Foi um erro do texto? O texto está mal escrito? Para com isso, né? De jeito nenhum. Tudo que fale mal do texto está sempre errado. Então, a letra A diz que essa repetição da palavra diferente foi uma intensificação caracterizando o seu tipo particular. Já está ótima a letra A, mas vamos esperar mais um pouco. Foi uma ênfase, sim, com certeza foi uma ênfase, mas aqui na letra B está dizendo que foi desnecessária e o pior, está comprometendo a coesão textual. Tudo que fala mal do texto está errado. Tudo que fala mal do texto está errado. Não esqueça. A letra C diz que isso é um paralelismo relevante, a fim de negar o seu caráter singular. Já está errado tudo, isso aqui está errado. Não, não tem paralelismo. Repetição de palavras não é paralelismo, tá bom, pessoal? Paralelismo são pares, coisas que andam juntas, lado a lado, tá bom? Não é isso, não é paralelismo. E o objetivo não era negar o caráter singular do diferente. Pelo contrário, mostrar esse caráter singular do diferente. A letra D diz que essa repetição da palavra diferente é um recurso estabelecido pelo articulista. Quem é articulista? O autor do texto, para garantir um ritmo peculiar ao texto. Não, a ideia não foi a ideia de sonoridade, não. Essa história de ritmo, pessoal, é uma ideia de sonoridade, para ficar mais agradável aos ouvidos. Não foi esse o objetivo, não. Tá bom? Não foi esse o objetivo. O objetivo realmente foi intensificar, caracterizando o caráter particular do diferente. Questãozinha boa. É isso que te espera aí domingo na prova da CESPA, viu? Nós estamos fazendo provas aqui de nível médio, mas amanhã, que você vai comparecer de novo aqui no canal, nós vamos fazer a prova, uma prova de nível superior, tá bom? Vamos lá. Questão 4. O significado da palavra em destaque está corretamente indicado. Pessoal, aqui é semântica novamente, sentido, significado. Use aí todo o seu raciocínio analítico para você não perder uma questão como essa. A letra A diz o seguinte: se o diferente se mediocrizar, mergulhará no complexo de inferioridade. Não se torne medíocre, não se diminua, né? Não se diminua, não seja pequeno, tá bom? Então, ele diz, se o diferente se mediocrizar, mergulhará no complexo de inferioridade. Mediocrizar não é a mesma coisa que compadecer. Mediocrizar é querer se diminuir. Você está sendo medíocre, tá bom? Mediano, pequeno, beleza? Não tem nada a ver com compadecer. Letra B. Ele aprendeu a suportar o riso, o deboche, o escárnio.
Ah, essa aqui eu não preciso te explicar, né? Quem sofre os seus bullies da vida sabe muito bem o que é isso, não é mesmo? Você está sendo escarneado, pisoteado, massacrado. Não era só aquela encarnação como era antigamente, né? Você está sendo realmente humilhado publicamente aí. Não tem nada a ver com júbilo, que júbilo é o contrário disso, né? Júbilo você está sendo exaltado, aplaudido de pé aí pelas pessoas. A letra C. Supondo encontrar um chato onde está um diferente, talentos são rechaçados, pessoal, são destruídos. Não vai para frente, são rejeitados. Perfeito, perfeito. É isso aí. Tá vendo como é uma questão só de vocabulário? Pessoal, não tem jeito. É ler 3 livros por mês, fora o seu material de estudo. Sua estrela tem moradas deslumbrantes. Professor, mas deslumbrante não é a mesma coisa que magnificentes. Nossa Senhora, essa palavra é tão estranha que dá até medo de dizer que ela existe, né? Mas todas as palavras são inventadas, né? Como disse nosso guerreiro Thor, né? Mas sua estrela tem moradas magnificentes. Vamos ficar com a letra C, que já está de bom tamanho, né? Pela madrugada. É a letra C, a resposta C. Beleza? Vamos para a próxima. Olha aí, tem mais de 10 questões essa prova. Tem mais de 10 questões. Que bacana. Que bacana. Vamos lá ver a próxima questão. Os termos destacados indicam, respectivamente, relação de quê? Tá vendo como essa banca gosta das relações de sentido? Você tem que gravar pelo menos 18 relações ao todo, tá bom? Das orações e 20 relações de circunstâncias, tá bom? É simples assim. Vamos ver o que é que apareceu aqui, ó. O verdadeiro diferente sabe que nunca tem razão. Essa palavra nunca, ela pode ter a ideia de tempo ou pode ter a ideia de negação. Por enquanto, pode ser a letra A e a letra B, sem problema nenhum. Tá, mas aqui está mais para tempo mesmo, né? Ele nunca tem razão. Não tem momento em que ele tenha razão. Então, está mais para a ideia de tempo, mas não tem problema, pessoal. Pode ser tempo ou pode ser negação. Beleza? Aí, só que o mais, pessoal, esse mais aqui você tem que saber. Esse mais está na sua lista da família da adversidade. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, tá bom? Então, é essa que é a nossa família da adversidade. A adversidade é a mesma coisa que oposição, mesma coisa que contraste, mesma coisa que ressalva. Beleza? Tranquilamente, a quinta questão, você não ia errar, é mesmo a letra A. Que maravilha! Vamos para a próxima. No trecho tal, o sujeito da oração destacada é. Olha só, perguntando sobre sujeito. Que questãozinha besta, né? Perguntando sobre sujeito. Pois é, muita gente fica menosprezando esse assunto e esquece de lembrar do nosso conceito 100% de sujeito, né? Como é que se acha o sujeito de uma oração? Basta fazer a pergunta quem ou a pergunta o quê antes do verbo. Vamos lá. O verbo aqui é aceita. Você tem que perguntar quem é que aceita. Você tem que perguntar quem é que aceita. Vamos ver? Diferente é aquele que fica doente, onde a alegria impera, aceita empregos que ninguém supõe. Vamos lá, pessoal. Quem é que fica doente? Quem é que fica doente? Opa, calma. Quem é que fica doente? Agora estragou tudo, né? Vamos devagar com esse negócio. Relaxa. Olha o coração. Vamos lá. Pessoal, para achar o sujeito de uma oração, basta fazer a pergunta quem ou a pergunta o quê antes do verbo. Beleza? Basta fazer a pergunta quem ou a pergunta o que a gente desse. Quem é que fica doente? O diferente. Quem é que aceita emprego? O diferente.
Então, esse sujeito ele está oculto, porque não está aqui claramente na frente do verbo, mas você sabe a quem se refere. Ora, é o diferente que fica doente, é o diferente que aceita empregos que ninguém supõe. Então, esse sujeito é oculto, também chamado de sujeito elíptico ou desinencial. Bacana, não é? Ou implícito. Que legal. O que é um sujeito oracional? É quando dentro do sujeito tem verbo. O que é um sujeito impessoal? Olha, sujeito impessoal fica meio difícil você imaginar, porque para ser impessoal é o verbo que é impessoal, né? O verbo é impessoal. O que é um verbo impessoal? Verbo impessoal é aquele que não tem sujeito. E um sujeito indeterminado é aquele que você procura e não acha. Então aqui está bem tranquila. Você ia dizer que a questão 6, a resposta é mesmo a letra A, porque esse sujeito é oculto. Questão 7. O texto é uma atividade comunicativa na qual operam estratégias e procedimentos próprios da mente humana e que ele existe de fato na interação social. O texto é posto em ação no momento da interação. Considerando esses aspectos, o texto A Alma dos Diferentes, de Arthur da Távola, apresenta-se como... Eita, agora vai complicar, não é? Porque ainda agora eu te falei que não era argumentos e contra-argumentos. Mas imagina, olha a alternativa aqui. Não é a letra A, pessoal. Não é a letra A, porque isso não é um relato. Relato, pessoal, é texto narrativo. Relato é texto narrativo. Então aí você já descarta a letra A, já descarta a letra A e a letra B. Não é texto narrativo. E também você vai ter que descartar a letra C, pessoal, porque o que é instrução, professor? É o texto injuntivo. Instrução é o texto instrutivo, injuntivo, aquele que te orienta a fazer alguma coisa. O edital da sua prova é um texto instrutivo, injuntivo. Então, só sobra a argumentação. Mas, professor, você disse que não é um texto argumentativo. Presta atenção, é um texto literário, né? Ele trouxe brilhantemente aí a linguagem literária, mas é claro que ele está defendendo a brasa, não é? Puxando a brasa para sua sardinha. Ele está mostrando argumentos em favor do ser diferente, da pessoa que é diferente, que é considerada, né, aquele diferentão lá no meio do povo. Beleza? Vamos lá para a questão 8. O duplo travessão tem como finalidade. Vamos lá, né? Qual é a finalidade desse travessão aqui? Pessoal, esse travessão poderia ter sido substituído por vírgula, mas como tem uma vírgula aqui na frente, o autor achou melhor colocar o travessão. É mais ou menos assim que funciona, tá bom? O diferente paga sempre o preço de estar, mesmo sem querer, alterando algo ameaçando o rebanho. Pessoal, esse mesmo aqui dá a ideia de concessão, aquilo que era para acontecer, mas não acontece. Vamos procurar aqui, ó. Destacar uma informação, está muito sem graça, né? É para destacar uma informação, mas que informação é essa? Informação de concessão, né? Indicar hesitações. O que é hesitações, professor? A pessoa está lá vacilando, né? Não sabe se vai ou se não vai, está na dúvida. E aqui não tem nada de dúvida. Desqualificar a opinião do autor, do leitor. Pessoal, o que é isso? O autor do texto está desqualificando a sua opinião, você que é leitor. Está falando mal do texto, pessoal. Isolar uma informação acessória. Na verdade, essa informação não é acessória, ela é importante. Ela é importante para o contexto. Eu quero dizer que o cara está mesmo sem querer estar. Então, não é uma informação acessória, é uma informação relevante. Então, tá. Dá para dizer sim que é para destacar uma informação relevante. Letra A, resposta. Eita, vamos lá, vamos no pegado. Hoje foi diferentão mesmo. Nunca se esqueça que você que participa das aulas no nosso grupinho pode fazer as perguntas por lá, pelo grupo, tá bom? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida das outras pessoas do grupo e aí a gente faz aí um aparato geral para todo mundo. Questão 9. Ao retirar os parênteses do trecho tal, a forma verbal. O que é que acontece com esse verbo aqui?
que acontece com esse verbo aqui? Se a gente tirar esse parênteses, não vai ter mais parênteses. Vamos lá? Só os diferentes mais fortes do que o mundo se transformaram e se transformam nos seus grandes modificadores. Poxa, se a gente tirar esse parênteses, não vai mudar nada no verbo, né, pessoal? Não vai mudar nada no verbo. O mundo se Desculpa, só aqueles diferentes mais fortes do que o mundo que se transformaram e se transformam nos seus grandes modificadores, modificadores do mundo. Então, a forma verbal, pessoal, permanece inalterada. Não acontece nada com o verbo se eu tirar esse parênteses daí. A letra B diz que é um comentário indispensável. Não, a pergunta foi sobre a forma verbal, sobre o verbo, só isso. Esse verbo vai mudar? Não, não muda. Se eu tirar esse parênteses daí, não muda. Aí agora a letra C diz que vou tirar o verbo para colocar uma vírgula. E a letra D diz que trata-se de um comentário essencial. Não é comentário, pessoal. Não é comentário. Tá bom? É uma informação do texto normal. Tá bom? E a letra C diz que vai ser substituída por vírgula. Aí já é demais, né? Só se fosse a vírgula vicária. Você sabia que existe a vírgula vicária? Existe vírgula que substitui o verbo. É verdade, existe. Mas é aquele caso de zeugma, né? Quando você não quer repetir o verbo, aí você usa a vírgula. Questão 10. Assinale a alternativa inadequada quanto à classificação semântica das palavras. Semântica, sentido, significado. Você está vendo como é que todo mundo faz? Então, faça desse jeito. Ah, está aí querendo destruir um diferente, não é mesmo? Essa palavra como, pessoal, está dando ideia de modo. Como é que todo mundo faz? Todo mundo faz desse modo, dessa forma, dessa maneira. Não tem nada a ver com consequência. Essa palavra como aí está indicando modo. Olha só, você está vendo como é que todo mundo faz? Inclusive, se você quiser anotar esse nome aqui, pessoal, eu queria que você anotasse, porque sabe que a FADESP pode ser a nossa prova que vai fazer, a nossa banca, que vai fazer a nossa prova da Prefeitura de Tucuruí, não é? A FADESP vai chamar, e não está errado, essa palavra como de advérbio interrogativo de modo. Advérbio interrogativo de modo. Anota aí. Advérbio interrogativo de modo. Advérbio interrogativo de modo. Advérbio interrogativo de modo, tá bom? Claro que aqui, pessoal, ele está sim, atuando, tirando um bico, quebrando um galho, como conjunção subordinativa integrante. Eita, professor. Mas você lembra sim o que é conjunção integrante, pessoal? É quando antes dela tem verbo, mas a frase que vem antes dela está com sentido incompleto. Ó. Você está vendo? Está incompleto, né? Você está vendo o quê? Aí a resposta começa com a palavra como. Se a banca chamar de conjunção integrante, não está errado. Está certinho. Por quê? Porque você viu que vem antes da palavra como, ó, o que vem antes da palavra como tem verbo, que é aqui o vendo, está vendo. Mas a frase fica com sentido incompleto. Como você está vendo o quê? Se você faz uma pergunta, é porque o que vem depois, a palavrinha que vem depois é uma conjunção integrante. Mas a verdade, assim, é que esse advérbio, que essa palavra é um advérbio interrogativo de modo, ó. O mundo faz como? Você quer saber a maneira, a forma, o modo como o mundo faz. Você está perguntando. É esse o nome dele. A FADESP provavelmente vai dizer para ti que é um advérbio interrogativo de modo. Tá tudo certo, viu? Anota desse jeitinho aí. Maravilha? Pronto. Letra B. A menos que você seja suficientemente forte, para bem aqui, ó. A menos que você seja suficientemente forte para quê? Com que objetivo? Com qual finalidade? Para suportá-lo depois. Perfeito. Finalidade. Ah, está procurando a errada, ou é a certa?
A gente está procurando a errada, já marca a letra A logo, não pateta, não. Já marca a letra A, está procurando a errada. Letra B está corretíssima. É só você ver se esse para inicia a resposta da pergunta assim, ó. A menos que você seja suficientemente forte para quê? Com que objetivo? Ah, é para suportá-lo depois. Então, pronto. Relação de finalidade. Nós já anotamos hoje, né? Se você não anotou, está na hora de anotar. O mais é da família da adversidade. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, isso é adversidade. Agora, tu já sabe o sinônimo de adversidade? Oposição, contraste, ressalva. Tá tudo certo na letra C. Se o diferente se mediocrizar, mergulhará no complexo de inferioridade. Existe uma condição para que ele mergulhe nesse complexo de inferioridade. É se ele se mediocrizar. Então, realmente, esse se está nos mostrando uma relação de condição. É muito fácil. Vamos mais. Bora terminar esse negócio para a gente poder fazer a revisão. E não esquece que amanhã tem aula de novo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Só quero que você curta os vídeos aí. Vamos lá. Os seguintes fragmentos textuais apresentam referências de intensificação, exceto, olha, presta atenção, todos vai ter alguma coisinha que vai mostrar essa relação de intensidade. Um não vai ter nada a ver com isso, tá bom? Vamos achar em cada um deles essa ideia de intensidade. É isso que ele fala, referências de intensificação. Então, é a ideia de intensidade. Você sabia que existe uma circunstância chamada de circunstância de intensidade? Pois é, circunstância de intensidade. A diferente é aquele que vê mais longe. Ele não, pessoal, ele não vê longe, não. Você não está entendendo. Ele não está vendo longe, ele vê mais longe. Está intensificando o advérbio, viu, pessoal? Olha que bacana. Um advérbio modificando outro advérbio. É assim que é o papel do advérbio. O advérbio é aquela palavra que indica a circunstância e ela sempre vai modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Então, longe já é advérbio de tempo. E quando você diz mais longe, você está intensificando essa ideia de tempo, não, parar com isso, de lugar, né? Claro, muito bem. Falei só para ver se você estava prestando atenção. Longe dá uma ideia de lugar, mas quando você fala mais longe, está intensificando essa ideia de lugar. Advérbio modificando advérbio, é assim que funciona. Deixa o adversário fazer gol, porque gosta mais de jogar do que de ganhar. Aqui não tem uma relação de intensidade. Esse mais aqui é comparativo. Bora deixar ele por, deixa ele aí. Deixa ele aí. Vamos lá para a letra C. Diferente é aquele que engorda mais um pouco, chora, onde outro engorda mais. Beleza. Ele não só engorda, ele engorda mais, está intensificando mesmo. Então aqui vai ter que ser, né? Tudo bem. Eu sei que tem uma comparação acontecendo, tudo bem, tá certo. Existe uma comparação acontecendo, mas realmente ele gosta mais, está intensificando o verbo gostar, pessoal. Está intensificando o verbo gostar, tá certo, sim. Eu sei que tem a relação de comparação, pessoal. Tem a relação de comparação na letra B, tá bom? Tem a relação de comparação na letra B. Gosta mais de jogar do que de ganhar. Só que lá no gosta, ele não só gosta, ele gosta mais. Então, paciência. Realmente é uma intensidade aqui para o verbo gostar. Mas saiba que a relação toda aí da frase é uma relação de comparação, tá bom? Gosta mais de jogar do que de ganhar. O diferente carrega desde cedo apelidos e marcações, os quais acabam incorporando. Aqui a única relação que tem é a relação de tempo. Não tem relação de intensidade, não. Tá bom? É aqui que está a nossa resposta. Maravilha! Questão 12. A palavra que substitui o termo irremediavelmente. O que é irremediavelmente? É um advérbio de modo, né? De forma irremediável.
Mas o que é irremediável? É aquilo que é inevitável, né, pessoal? Irremediável é aquilo que é inevitável. Então, pronto, você vai direto aqui para a resposta, letra B. Bacana. Morosamente quer dizer que é mais lentamente, mais devagar, né? Lamentável, consecutivo é consequência. Tranquilinho aí a questão 2. Pessoal, qualquer pergunta, você que faz parte do nosso grupo de estudo, já faça lá no nosso grupo, a pergunta lá no grupo, que aí todo mundo fica sabendo a resposta. Se você ainda não é do grupo, manda um contato aí para a gente colocar você no nosso grupo de estudo. Vamos lá. Questão 13. O segmento a seguir que apresenta adjetivo sem variação de grau. Adjetivo é a palavra que indica característica, pode ser uma qualidade ou um defeito. Quando ele fala sem variação de grau, é que não tem aquela história lá de grau absoluto, grau relativo. É uma outra aula que nós temos que ter. Se você ainda não está confiante nesse assunto, isso vira e mexe, cai em prova de concurso, sabe? É, adjetivo que está no grau superlativo, absoluto, sintético. Tem uma visão aí para você aprender. Mas, vamos lá. O que você vai procurar aqui é um simples adjetivo. Ele não está sendo intensificado, vamos chamar assim, tá bom? Então, pronto. Quando eu digo sem variação de grau, é um adjetivo que não está sendo intensificado de alguma forma. Vamos lá? Só para a gente não entrar naquele mérito lá, porque senão a gente vai ter que fazer uma aula só disso. Tá bom? Depois a gente anota isso aí. Mas eu quero que você entenda. O que é adjetivo sem variação de grau, professor? Um adjetivo normal, sem nenhuma intensidade nele. Olha aqui a letra A, ó. Mas sempre é confundido por pessoas menos sensíveis. Presta atenção. Sensíveis é uma característica, tá bom? Sensíveis é uma característica. Mas aqui eu estou intensificando essa característica. São pessoas menos sensíveis. Então, esse adjetivo tem variação. Eu quero um que não tenha variação. Eu quero um adjetivo que não tenha variação de grau. Esse aqui teve. Não é só sensível, é menos sensível. Tá bom? Mesma coisa serve para avisadas, tá, pessoal? Mesma coisa serve para. Elas não são só avisadas, elas são menos avisadas. Intensificou. Os diferentes raivosos, olha aí, raivosos é um adjetivo. Raivosos é um adjetivo. Mas cadê a intensificação dele? Falou assim, muito raivosos, menos raivosos, mais raivosos? Não falou, né? Falou só raivosos. Tá bom? Então, ainda tem outro adjetivo aqui, ó. Acabam tendo razão sozinhos. Sozinho é uma característica também. E não está nada de intensificado aí. Já é essa a resposta. Já é essa a resposta. Bora achar aí outro intensificador na letra C? Acha intensificador aí na letra C. Os diferentes muito inteligentes, pessoal. Eles não são só inteligentes, não. Tá? Não está entendendo. Eles não são só inteligentes. Eles são o quê? Muito inteligentes. Então, agora você já sabe o que é variação de grau do adjetivo, né? É o adjetivo que está sendo intensificado. Só os diferentes mais fortes. Não são só fortes, não. Não são só fortes, eles são mais fortes. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Está acontecendo uma comparação mais forte do que o mundo, mas, de qualquer forma, está intensificando o adjetivo forte. Muito boa essa questão. Olha aí o que a tua banca aí da prova CESPA, da prova da CESPA, vai te cobrar domingo. Amanhã tem revisão de novo. E sábado tem revisão de véspera. Espero contar com o prestígio de todos vocês. Se você não pode assistir, pelo menos encaminha para quem queira assistir. Dentre os trechos em destaque, não pode ser considerado um exemplo que indica determinado ponto de vista do autor sobre o fato expresso. Esse tipo de questão está se tornando muito comum. Você achar um fato já, uma alternativa que possa servir como opinião. E aí a banca usa a palavra opinião, usa juízo de valor, usa perspectiva do autor. Vai gravando isso aí, tá bom? O diferente é um ser sempre mais próximo da perfeição. É uma opinião do autor. O diferente é um ser sempre mais próximo da perfeição. A gente quer um que não seja considerado ponto de vista, não é opinião.
A menos que você seja suficientemente forte para suportá-lo depois. Isso aí não é uma opinião, é uma condição. E é um fato, né? Se você só vai fazer isso se você suportar. Os diferentes muito inteligentes percebem por que os outros não os entendem. Isso é uma opinião. O verdadeiro diferente sabe que nunca tem razão, mas que sempre está certo. Isso é uma opinião. A gente queria aquela que não fosse opinião. E vamos lá para a saideira. Né? Vamos lá para a saideira. Já quero agradecer a presença de todos vocês e convidar para o próximo vídeo. Né? Amanhã também vamos resolver uma prova de nível superior, também da Consulplan, e da revisão de véspera no sábado, tá bom? Não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar, escreva qualquer coisinha aí, que aí o YouTube vai achar que o vídeo é relevante e vai indicar para outras pessoas que de repente estão precisando também dessas informações. O termo em destaque atua no texto como elemento de coesão e tem como referente, ó, pessoal, a palavra ele, todos esses pronomes aqui, ele, ela, eles, elas, eles são anafóricos, né? Porque eles se referem a algo que já foi dito no texto. Pronome anafórico, não está pedindo aqui, mas você tem que anotar aí que ele é uma palavra anafórica, se refere a algo que já foi dito. Aceita empregos que ninguém supõe, perde horas em coisas que só ele sabe importante. Ah, não precisamos voltar no texto, né, pessoal? Nós estamos falando daquele cara que é diferente. Estamos falando daquele cara que é diferente. Muito fácil, muito tranquilo, mais fácil do que o professor achar onde é que liga a câmera desse negócio, né? Mas amanhã vai estar resolvido, se Deus quiser. E eu espero todos vocês aqui de novo, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Curte aí, valoriza o teu professor e encaminha os vídeos do canal para todos os teus amigos também se inscreverem, tá bom? Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau!